falar, eu quero falar de um tema muito importante, talvez um dos mais importantes que eu falei. Depressão tem cura. Depressão é uma doença mais física que mental. Depressão é uma doença metabólica e não uma doença mental. Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não faço tratamento, nenhum tipo de psicoterapia, mas já acompanhei dezenas de pessoas que curaram a depressão, pararam de tomar remédio e nunca mais ficaram deprimidos, nunca mais precisaram tomar remédio. A depressão é uma doença, é uma manifestação de doença. Eu não chamo mais de doença. É que ela causa um distúrbio não só no indivíduo, no meio familiar, entre os amigos. Ela anula a condição humana. Um indivíduo deprimido é a negação do ser humano. Tira o potencial de viver dessa pessoa. Por isso que nós temos que olhar para a depressão com um olhar curativo, com um olhar etiológico, ou seja, o que faz as pessoas ficarem deprimidas efetivamente, e não apenas olhar como medicar essa pessoa. Se você já teve depressão, e nunca mais quer ter, ou se tem alguém na sua família ou no seu grupo de amizade com depressão, assista esse vídeo até o final, pois eu pretendo abordar isso aqui de uma forma diferente, dizendo como muita gente consegue e como é que a ciência está mudando a sua visão da depressão. E depois lá no final me coloque qual é a sua opinião, me deixe ouvir o que você está pensando também. Se tiver opinião contrária, ótimo, coloque essa opinião nos comentários para poder ajudar as pessoas a se posicionar, porque não existe a verdade. Vamos começar a falar sobre a medicação para depressão. Não existe e nunca existirá remédio para curar a depressão. É por isso que a medicina afirma que depressão não tem cura, que tem que tomar remédio para o resto da vida, que existe um índice grande de recidivas e que se não tomar remédio as recidivas acontecem. Isso aconteceu a segunda recidiva, a terceira é muito maior e a partir daí fica quase que inevitável. E quem é que fica feliz com isso? Os laboratórios farmacêuticos. 11 bilhões de dólares são gastos todos os anos com medicamentos antidepressivos. Em 2010, foi o segundo tipo de medicamento mais prescrito nos Estados Unidos. E não é diferente de todos os lugares. No Brasil se usa muito, estão usando em crianças antidepressivos, o que é um absurdo. E como é que agem esses antidepressivos? Com o que eles atuam? Existe uma relação muito grande entre depressão e diminuição de neurotransmissores no sangue, são as serotoninas, dopamina, noradrenalina. Quando cai isso no sangue, as pessoas também estão com depressão. Foi isso que causou aquilo ali ou a depressão que causou isso? É a famosa história do ovo e da galinha. O cérebro, o nosso cérebro, ele tem um sistema de recaptação da serotonina. E a serotonina que está circulando, ele pega e faz uma recaptação dessa serotonina. Quando a serotonina está baixa e ele faz uma recaptação, faz com que a serotonina circule menos, tenha menos circulante. E o que faz os remédios antidepressivos? Eles bloqueiam essa recaptação da serotonina. E daí começa assim, a gente tentar ver por que não funciona. Tem uma autora americana, a doutora Andrea Cipriani, da Universidade de Oxford, diz que 92% dos antidepressivos não aliviam os sintomas. E os trabalhos científicos, dentro desse trabalho do estudo da doutora Andrea, os trabalhos científicos mostram que 65% dos trabalhos são financiados pelas empresas farmacêuticas. E quase 30% dos ensaios publicados que fazem as pessoas tomarem antidepressivos foram tendo alto risco de falta de imparcialidade e 60% um risco moderado de falta de imparcialidade. Ou seja, os trabalhos são parciais, favorecendo a medicação. Dos 34 estudos avaliados, apenas 4, gente,
pouco mais de 10% foram considerados como baixo risco de imparcialidade. Os antidepressivos, eles não são remédios, vou tomar porque melhora e tal. Eles afetam a estrutura das artérias. Um estudo de longo prazo com pessoas com depressão maior, que tomavam permanentemente antidepressivo, chegou que 15% dos que são tratados apenas 15% conseguem ficar bem. Os 85% têm recaída e tornam-se cronicamente deprimidos, mesmo tomando o antidepressivo. E daí, esses antidepressivos, eles afetam as artérias. Mulheres na menopausa que tomam antidepressivo têm 45% mais de probabilidade de sofrer um derrame fatal do que aqueles que não tomam antidepressivo. A taxa de mortalidade em geral de mulher que toma antidepressivo é 32% em relação às mulheres que não tomam antidepressivo. A ideia de comportamento indesejado são devido ao desequilíbrio da serotonina nunca foi provado. Então, esse remédio, eles estão atuando de uma coisa que não funciona. Mas diminui. Claro que diminui. Então, vamos imaginar assim, tu tem pressão alta, você toma remédio para pressão alta e diminui. Ela fica mais ou menos diminuída. Diminui e tal, mas não vai curar e cada vez a pressão vai ficando maior. Daqui a pouco tem que trocar de remédio, tem que trocar de remédio. Na diabetes é a mesma coisa. Começa tomando um comprimido de metformina, daqui a pouco 2, daqui a pouco 3, daqui a pouco está tomando insulina, porque o remédio não trata a causa. E a mesma coisa, o antidepressivo não trata a causa. E por que a serotonina está baixa? Porque ela está sendo produzida pouco, vocês vão dizer, óbvio. E quem é que produz serotonina? O cérebro? Não, o intestino. 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Isso está baixa porque o intestino está produzindo pouco. E por que o intestino produz pouca serotonina? Por causa que ele está inflamado. E por que ele está inflamado? Por causa de uma alimentação inadequada. Então, quer dizer, se eu comer açúcar, se eu comer carboidrato, se eu fizer uma alimentação à base de produtos químicos, produtos processados, eu destruo meu intestino? Destrói, não tem dúvida. E com isso aí, baixa a serotonina? Baixa. E com isso aí eu vou ficar deprimido? Vai. Então eu vou tomar antidepressivo? Qual é a lógica, gente? Bom, não tem lógica nisso aqui. Então, outra coisa assim, isso não começa de hoje para ontem, hoje para amanhã. Isso começou lá 3, 4 anos atrás. Se vocês conhecem alguém deprimido, não foi, eles não começaram a entrar em depressão agora, não sai mais de casa hoje, não sei o quê, e começa a ficar na cama. Não, eles começaram a diminuir gradativamente a capacidade de enfrentar a vida, e porque isso aí, eles estavam se envenenando gradativamente no corpo. Assim como todas as doenças, assim, anteontem, 2 dias atrás, o meu sobrinho veio aqui e disse assim, tio, eu tô com glicose 104, eu disse assim, é diabetes. Não, diabetes é só 140. Não, é diabetes, porque glicose acima de 85 vai levar a diabetes, só que agora não precisa tomar remédio ainda, tu consegue reverter, mas quando chegar em 140, daí não tem mais volta. Você está entendendo o que eu quero dizer? Estou comparando as duas coisas para dizer assim, lá atrás que começa o problema. A depressão, ela é mais um sintoma de que estamos doentes do que a doença. E qual é a doença que causa a depressão? Como todas as doenças do corpo, a depressão está literalmente ligada ao aumento do processo inflamatório crônico. Pesquisa acompanharam mais de 43 mil enfermeiras entre 8 anos. 2.594 nesses 8 anos foram diagnosticadas com uma depressão alta, foi diagnosticada com depressão devido no critério de depressão alta, e 6.500 com depressão baixa. E eles analisaram essas 6.500 pessoas entre depressão alta e baixa e chegaram à conclusão que todas tinham um nível de indicadores inflamatórios, proteína C reativa, interleucina C, TNF-alfa, que é um fator tumoral alfa,
Tudo isso tinha elevado e chegaram à conclusão, a depressão é causada por uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica é desencadeada por uma dieta inflamatória. Então, toda vez que nós tivermos inflamação crônica no corpo, nós podemos ter pressão alta, podemos ter dor na coluna, podemos ter diabetes, podemos ter depressão. O corpo vai escolher a doença que ele quer manifestar. Então, algumas causas da depressão: inflamação intestinal, que é alimentação inadequada, flora intestinal inadequada, aumento da permeabilidade intestinal, e de todos os alimentos, o que mais prejudica, o que mais aumenta a depressão é o açúcar. O açúcar, ele destrói as bactérias do intestino. Então, o doce, eu vou fazer um vídeo sobre o açúcar, quando fizer vocês não deixem de assistir. Ele é um dos maiores fatores de depressão. E outros trabalhos mostram que por causa dessas alterações do intestino, a depressão é uma reação alérgica, é como se fosse um processo alérgico, um processo imunitário. Outra causa da depressão é vitamina D. Vários trabalhos mostram que quanto mais baixa a vitamina D, maior é o índice de depressão. Não tem idosos com vitamina D abaixo de 20 nanogramas, são 11 vezes, 1.100% mais deprimidos do que indivíduos que têm vitamina D acima de 30. Um outro estudo em Amsterdã trabalhou com 1.200 pessoas e chegou à conclusão que níveis baixos de vitamina D a longo prazo leva à depressão. Então, a vitamina D, inflamação, obesidade, desequilíbrio intestinal, desequilíbrio emocional. O desequilíbrio emocional não é tão importante quanto isso. 10 ações rapidinho para você curar a depressão. Apanhe sol para otimizar a vitamina D. A vitamina D tem que estar acima de 50. Faça exercício com intensidade, ele libera a endorfina que combate a depressão. O intervalado com muita intensidade, musculação com muita intensidade. Faça exercícios diários. Trabalhos da Universidade de Duke fizeram trabalhos com indivíduos com depressão que faziam só exercícios, que faziam exercícios com medicação e faziam só medicação. Depois de um determinado tempo, 10 meses, o indivíduo que tinha só exercícios tinha muito mais resposta, tinha muito menos depressão do que os outros dois grupos. Outra coisa é movimente-se mais. Não ficar sentado. Se você trabalha sentado o dia todo, levante-se várias vezes, faça exercício, movimente-se, porque o ficar sentado aumenta a depressão. Tire os alimentos inflamatórios do corpo, todos aqueles que aumentam a insulina, carboidrato principalmente, os produtos químicos, tudo que for química, tudo que for processado. Use probióticos, alimentos fermentados, chucrute, kefir, como alimentos à base de ômega 3, peixe. Melhore a saúde intestinal, nós já falamos do kefir, usando alimentos fermentados. Outra coisa que prejudica a falta de sal, prejudica também. Existe os aditivos químicos, todos os aditivos químicos, adoçantes, tudo isso acaba prejudicando o intestino. Coloque alimentos mais saudáveis, alimentos de verdade, real food, são alimentos que não são processados. Use alguns suplementos que diminuem a depressão, ômega 3, vitamina D, vitamina B12, lactobacilos, que são os probióticos, sono adequado. Vá dormir cedo, um sono adequado é fundamental. Controle de estresse, para controlar o estresse, pode controlar com meditação, mente atenta. A mente atenta é ficar focado naquilo que está fazendo, respirar conscientemente várias vezes por dia, faça yoga, tai chi chuan, repouso. Repouso não é necessariamente dormir, sente, descanse, trabalhou, dá uma descansada, senta, põe as pernas para cima, relaxe 5, 10 minutos, isso, 2, 3 minutos, volte para... Contatos com a natureza, tem inúmeros trabalhos que mostram que o contato com a natureza, ir para o parque, ir para a praça, andar descalço na grama, tudo isso diminui a depressão. Tem centenas de trabalhos, dezenas de trabalhos falando isso. E principalmente viva o presente, trabalhe um pouquinho a tua mente, não deixe a tua mente focada no passado, isso diminui
Isso aumenta a inflamação, isso diminui a nossa vida. Olhe a vida positivamente. Se você adote a postura de como ser, eu vou viver como se eu fosse feliz, eu vou viver como se eu fosse sábio, eu vou mentir para mim mesmo de que eu sou uma pessoa altamente saudável e vou ter um comportamento de uma pessoa saudável. É a mentira que afeta o nosso corpo. Algumas pessoas dizem que, alguns médicos muito radicais na medicação dizem que essa postura ela não resolve o problema, porque quando o indivíduo para de comer adequadamente, começa a comer a porcaria de novo, ele vai ficar deprimido. Sim, vai, e a lógica é isso. O indivíduo que tem pressão alta, que faz os exercícios, melhora com o exercício, melhora com a alimentação, cura a pressão alta, se volta a ser sedentário e volta a comer porcaria, volta a pressão de novo. Nós estamos falando que nossas doenças são resposta ao nosso estilo de vida. Então, gente, essa é a ideia que eu trago para vocês. Não permitam que ninguém, que nem tu, nem ninguém à tua volta tenha depressão, porque depressão é uma doença altamente curável. Um grande abraço e uma super saúde para você.